culto deve ser oferecido a Deus de acordo com o que Deus revela na sua palavra, ou seja, só deve fazer parte do culto aquilo que Deus diz que deve. Diferente de outras áreas em que parece que Deus deixa a sabedoria da igreja, informada pelos princípios da Escritura, resoluções, tipo assim, quantos cultos tem no domingo, quais são os horários de culto, se vai ter púlpito, se não vai ter púlpito, se o pastor vai usar toga ou camisa floral. Isso aí é uma coisa que a Bíblia não não existe. A Bíblia não determina. Então isso são chamados elementos de culto, que fica a sabedoria da igreja decidir. Não é uma questão de certo e de errado, não é uma questão teológica, mas é uma questão administrativa e prática. Mas é claro, como nós vimos, decisões administrativas podem ser desastrosas, né? Então, marcar um culto todo domingo às 5 horas da manhã pode funcionar um tempo, mas no Brasil não vai funcionar muito. Isso que diga aqueles irmãos que foram para a Coreia para pegar o modelo coreano e tentar implantar no Brasil de fazer a oração todo dia às 5 horas da manhã. Funciona durante um tempo, depois para de funcionar. Começa com 200 membros, termina com 10, quando muito 3. Porque o brasileiro não acorda às 5 horas para orar. Quem acorda é coreano, mas brasileiro não. Então, às vezes o pessoal tenta implementar esses modelos, né, que são tirados de outra cultura e fazem o contrário que você está dizendo, não respeita a cultura nacional. Então tem que achar outra hora para o brasileiro orar, porque 5 da manhã você vai ter uns gatos pingados na igreja. Bom, então o princípio regulador, ele fala que os elementos de culto são pregação da palavra, o cântico, a leitura da palavra, as orações e a celebração dos sacramentos. Então, uma vez resguardado isso, a Bíblia não diz, por exemplo, qual é o estilo musical, né? A Bíblia não diz se o pregador ele prega 2 horas ou 1 hora, mas tem que ter pregação. A leitura da Bíblia não prescreve também qual é a versão, embora sempre a gente vai preferir a versão que seja mais próxima dos originais. Então, o princípio regulador, ele preserva os elementos de culto. Na hora que a gente começa a introduzir no culto elementos que não são prescritos na Bíblia, em nome da cultura, aí nós esbarramos num problema, porque o culto, é Deus que diz como ele quer ser cultuado. Pensa, por exemplo, nos 10 mandamentos. Pouca gente percebe isso, mas os 4 primeiros mandamentos é a respeito de culto. Não terás outros deuses diante de mim. O que é que isso quer dizer? O culto tem que ser a Deus, não pode ser antropocêntrico. Se o culto girar em torno do homem, já quebrou o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. O que é que isso quer dizer? Deus quer ser adorado espiritualmente, ele não quer representação dele. Então, um culto muito representacional, muito visual, tira ou vai afrontar o segundo mandamento. A gente tem que lembrar que Deus ele não quer ser adorado através de imagens. Então, quando o pessoal... Por isso que a reforma ela foi contra muito da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica enfatizava demais o visual. Não é que eu estou dizendo que o visual é ruim, mas eu estou dizendo que ele não pode determinar o culto. Deus é espírito e ele quer ser adorado espírito e verdade. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que isso significa? Ele está falando da sinceridade e da integridade daqueles que vão prestar culto a Deus. Porque você está aqui no culto, cantando ou lendo um texto bíblico, e seu coração está longe daqui, você está tomando o nome de Deus em vão. Se você não administra as coisas de Deus da forma correta no culto, você está tomando o nome de Deus em vão. E aí tem a questão também do dia de descanso, que tem a ver com o sábado cristão, que é o domingo. Nós não vamos entrar em discussão aqui, porque eu creio que é um pressuposto que todo mundo aceita, mas é o dia que Deus quer para ele, né? E que a gente deveria valorizar e pensar nos cultos, nas reuniões, no dia de domingo, a guarda do domingo e tudo mais. Então, os 4 primeiros mandamentos são sobre culto. Então, há princípios na Bíblia que devem ser respeitados com relação ao culto. Não importa a cultura. Não importa a cultura. Então, preservados esses princípios, eu creio que há liberdade, né? Há espaço para diferentes manifestações, guardados esses princípios. Centralidade da palavra, o culto tem que ser cristocêntrico, as letras das músicas elas têm que exaltar a Deus e tudo mais. Cuidado com o visual, né? A ênfase às vezes no visual pode distrair a pessoa realmente do culto espiritual a Deus e outros princípios que a Escritura preserva. Agora tem uma coisa. É muito difícil hoje a gente falar numa cultura
própria, por conta exatamente do que eu falei, rede social, globalização. O mundo é uma aldeia global, né? Dizia o McLuhan já. Ou seja, está cada vez mais difícil falar da cultura brasileira. Porque o brasileiro está internetado e ele conhece o que é que acontece nos Estados Unidos, sabe o que é que acontece no Canadá, sabe o que é que acontece aqui na América Latina, ele acompanha. Se a gente pensar, existe alguma música que seja brasileira? Qual a origem do samba? Africano. Qual é a música que o brasileiro mais gosta? Pagode, né? Deus me guarde, né? Mas você vai ver que tudo isso tem origem em outra cultura. O que é que o brasileiro tem de autêntico? Porque os povos indígenas não nos deixaram a melodia. Na melodia quem trouxe foram os irmãos, né? O pessoal que veio da África. Qual a música brasileira mais? Rock. Mas o rock é americano. E não é nem americano, também tem origens africanas também. Então é difícil falar numa música brasileira. É difícil falar de uma cultura brasileira. Tem traços. O próprio Brasil tem, né, diferentes, né? Então, às vezes eu acho que esse papo de cultura não vale, não. A igreja tem que se contextualizar, é verdade, mas tem princípios que são universais e têm que ser preservados. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela pode, é inútil, não faz sentido querer preservar uma liturgia, a forma litúrgica da época em que nossa confissão foi escrita, né? Nós estamos numa outra situação. Mas, por outro lado, a nossa confissão traz princípios que são universais e são transculturais, eles transcendem qualquer cultura e têm que ser observados. Então, é esse equilíbrio que nós precisamos. Tem gente que despreza os princípios e põe plantar bananeira, subir pau de sebo, dar salto mortal, fazer um monte de coisa no culto, em nome da liberdade do espírito, e você tem, por outro lado, aqueles irmãos que querem manter o mesmo sistema de culto que era feito na Inglaterra na época da Rainha Elizabeth, né? Então, também não dá. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio aí. Tá bom? Irmão, você